10 Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 46 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Kofi. Mateu cuspiu uma mistura de sangue, ranho e saliva que obstruiu sua garganta. Ele realmente não conseguia se lembrar de nada que aconteceu depois que ele liberou sua habilidade. O que aconteceu? Mateu se perguntou, tossindo toda a poeira que inalou depois de perder a consciência. No entanto, ao abrir os olhos, sentiu um formigamento de pânico cutucando seus nervos. Porque mesmo depois de abrir os olhos, não havia nada que ele pudesse ver. Espere, pensou Mateu quando outra percepção atingiu sua mente. Não consigo me mexer. O jovem conseguiu se manter empolgado com a tarefa, simplesmente ignorando todas as possibilidades de sua morte. Não que ele não os levasse em consideração, ele simplesmente se recusava a pensar muito neles. Mas Mateu agora era diferente. Porque ele agora percebeu que havia algo pior do que a morte. Eu vou mesmo deitar e esperar algum zumbi vir me comer? Mateu se perguntou, seu coração começando a bater mais rápido para bombear mais sangue para seus músculos. Não! Mateu gritou, usando o impulso de seus pulmões para retesar todos os músculos. Talvez eu esteja paralisado, talvez tenha ficado cego, pensou Mateu, cerrando os dentes enquanto empurrava seus músculos cada vez mais perto de seu limite. Eu ouvi. A voz de Daria de repente chegou aos ouvidos de Mateu. Pelo menos esses funcionam, ele pensou, seu corpo relaxando sem se mexer. Será que eu estou realmente preso sob os escombros? Mateu pensou, tentando ao máximo analisar sua situação. Espere, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso me libertar e acabar com esses monstros. Lembrando-se de seu objetivo, Mateu pressionou seus músculos novamente. Mas o que quer que estivesse cobrindo seu corpo recusou-se a ceder. Acho que estou preso aqui, pensou Mateu, seus lábios inadvertidamente formando um pequeno sorriso. É uma pena que eu não tenha nenhuma meia-irmã para me ajudar, ele pensou, o humor de Mateu de alguma forma permanecendo ao seu lado em vez de partir como todas as esperanças e sonhos de Mateu. Mateus. Uma voz penetrou na escuridão, alcançando novamente os ouvidos de Mateu. Onde você está? Isso é uma armadilha. Mateu pensou, o fardo por todo o corpo lembrando de ter cuidado. Desde que Mate viu aquele monstro centopeia, ele percebeu que na verdade não sabia nada sobre o apocalipse. Suas experiências de tentativas anteriores já o levaram tão longe. Mas a utilidade do que ele sabia naquela época estava se esgotando rapidamente. Em outras palavras, seu futuro era exatamente como sua situação agora. Desolado, escuro e cheio de ameaças potenciais. Ainda assim, acho que não tenho outra escolha a não ser arriscar agora, pensou Mateu. Ele então inalou um bocado de ar. Estou aqui. Mateu gritou tão alto quanto sua voz permitia. No entanto, preso sob uma pilha de entulho pesado, sobrevivendo milagrosamente a toda a provação. Mateu não conseguia realmente usar sua voz como faria normalmente. Eu ouvi. Mateu ouviu a voz de Leila apenas por um toque repentino para alcançar seus ouvidos. De onde vem o toque? Leila perguntou assim que o barulho estranho parou. Acima dos meus pés. Mateu respondeu, apenas para uma forte dor perfurar seu peito. Kofi. Todo o corpo de Mateu ficou tenso quando ele tossiu, mas ainda não foi o suficiente para ele se livrar de sua situação. Por outro lado, ele agora podia ver um leve raio de luz refletindo no sangue que acabara de tossir. Apenas espere um momento. Daria gritou, apenas para uma série de ruídos estranhos a seguir. Acho que eu estava certo sobre estar preso sob os escombros, pensou Mateu, uma vez que reconheceu os ruídos estranhos pelo que eram. E logo, o suficiente do concreto quebrado e vários elementos da mobília acabaram removidos da pilha para permitir que o jovem tivesse acesso ao ar fresco. Símio. A respiração poderosa que Mateu deu desse ar relativamente livre de poeira pareceu revigorar seu corpo, enchendo seus músculos com força mais uma vez. Eu estava prestes a sufocar?
Mateu pensou enquanto levava seus músculos ao limite, empurrando lentamente uma enorme laje de concreto de seu peito. Mateus! Daria gritou quando os dois finalmente puderam se ver. Como vai? Ela perguntou, um olhar de preocupação aparecendo em seu rosto. Estou vivo. De alguma forma, Mateu respondeu, apenas para mover suas mãos para outra tarefa. Agora que 3 pessoas trabalharam para descobrir Mateu de onde os escombros o enterravam, eles conseguiram concluir a tarefa rapidamente. Aqui, Leila estendeu a mão para Mateu, ajudando-o a se levantar. Qual é a situação? Mateu perguntou ainda deitado no chão. No entanto, mesmo quando ele se levantou, ele simplesmente se pendurou no ombro de Daria, incapaz de se manter de pé ainda. Todos os monstros se foram, Daria respondeu, apenas para apontar sua mão em uma direção aparentemente aleatória. Um deles morreu no local, outro foi enterrado sob os escombros. Terminamos o último que restou, explicou ela. Os números não batem, pensou Mateu, erguendo a cabeça e olhando ao redor. Onde está a centopeia? Mateu perguntou, incapaz de ver uma única dica desse estranho monstro sendo vítima de sua habilidade e seus efeitos posteriores. Centopeia? Daria perguntou, inclinando graciosamente a cabeça para o lado como uma espécie de animal confuso. Você não viu? Mateu perguntou, seus olhos se arregalando. Isso foi algum tipo de ilusão? Charme. Ele pensou, quebrando a cabeça para encontrar uma possível explicação. Um pequeno ruído veio de um rublo próximo. Assim como Mateu conseguiu sobreviver ao ataque causado por sua própria habilidade, parecia que alguns zumbis fizeram o mesmo. Bem, dado que precisamos destruir seus cérebros para realmente matá-los, não seria de admirar que alguns sobrevivessem àquele inferno, pensou Mateu, respirando fundo uma última vez antes de seguir em frente e se aproximar da fonte daqueles ruídos. HMM. Mateu gemeu um pouco enquanto levantava a mão e esfregava o rosto. Ele agora estava diretamente na pilha que produziu o pequeno ruído que atraiu sua atenção. No entanto, ao invés de ir para acabar com o zumbi abaixo, Mateu não pode deixar de balançar a cabeça e fechar os olhos por um momento. Nadia, pensou, cerrando os punhos. Espero que doar esses níveis tenha sido o suficiente para você sobreviver. A cabeça de Mateu virou para o lado. Mesmo após a luta, ele ainda podia ver o caminho que seu pequeno grupo percorreu para chegar à parte intermediária do andar inferior. E o que ele também podia ver era o motivo dos escombros espalhados por todo o andar térreo. Ele podia ver as enormes paredes do complexo da escola, o céu azul e uma massa de zumbis enchendo os terrenos externos da escola. Tudo isso por um motivo muito simples. Um motivo que explicava também a quantidade de entulho por todo o local. Era a ala oeste da escola. Ou melhor, sua completa ausência e uma enorme pilha de entulho que o substituiu. Acho que só posso esperar que vocês tivessem uma ala diferente quando tudo desmoronou, pensou Mateu, cerrando os punhos ainda mais forte do que antes. Então, o corpo de Mateu de repente tremeu quando seu pé ficou instável. O que? Mateu pensou, olhando para baixo. Apenas para ver uma enorme garra emergir debaixo da pilha de concreto e móveis quebrados. Então está vivo. Mateu pensou, instantaneamente pulando da pilha em direção aos 2 de seus companheiros. O que diabos é isso? Daria gritou quando mais e mais garras começaram a romper os escombros, apenas para o trio logo perceber que aquelas não eram garras. Os ossos afiados e pontiagudos que penetraram nos escombros. Eram na verdade as pernas da centopeia que preocupava tanto Mateu. Retiro. Mateu murmurou, a visão da centopeia emergindo dos escombros minando toda a força e motivação que lhe restava. Não somos páreo para. Ele disse, apenas para ver Leila pular na frente, direto para os ossos afiados das pernas da centopeia. Roar uma enorme cabeça de monstro em forma de ânus finalmente rompeu os escombros, emergindo da pilha enquanto o lixo empoeirado caía em cascata por seu longo pescoço. Um longo pescoço para o qual Leila saltou, apenas para cortá-lo com seu facão. Leveling Weavers em TH Apocalipse capítulo 47. Como em todos os infernos.
Mateu murmurou. Seus olhos seguiram a cabeça da centopeia que Leila cortou com um único golpe. O pedaço ensanguentado de carne se moveu em um amplo arco, espalhando sangue por todo o lugar. Pensou Mateus. Ele podia sentir suas pernas enfraquecendo. Isso era para ser tão fácil. Ele pensou, com as mãos tremendo. A cabeça decepada desenhou seu arco e caiu no chão. Em seguida, caiu sobre os escombros. O som da cabeça da centopeia surgiu em completo silêncio, como se nenhum outro som ousasse se fazer conhecer. Espere o quê? Mateu desviou os olhos do pedaço ensanguentado, voltando para a cena de ação. Por apenas um segundo, o mundo pareceu congelar. Todos os zumbis ficaram no lugar. Naquele único instante, aparentemente todos perderam o interesse nos eventos anteriores. Pensou Mateus. E então tudo voltou à realidade. Os zumbis começaram a se mover novamente. Enquanto eles claramente perderam seu objetivo como uma horda inteira, os poucos mais próximos instantaneamente olharam para Mateu e as meninas. E a centopeia que Leila decapitou voltou a se mexer também. Suas pernas afiadas balançaram para frente, ameaçando cortar a garota em duas. Tudo diante dos olhos de Mateu. Tudo em um ritmo estranho e lento, como se o mundo girasse apenas um quadro por vez. Não vou conseguir, pensou Mateu. Ele nem pensou quando seus músculos se contraíram, fazendo seu corpo se contrair um pouquinho. E então, seguindo apenas sua inteligência, Mateu saltou à frente. Vamos. Havia apenas alguns metros de distância. Uma distância tão grande quanto vários campos de futebol para um nerd. Só mais um pouquinho. A alma de Mateu gritou. Sua mão se estendeu, vagando estranhamente pelo tecido alterado e mais denso do espaço. As pernas da centopeia quase alcançaram os lados expostos de Leila. Mesmo com a camisa, quase não oferecia proteção. E bem quando aqueles ossos afiados roçaram os lados da garota, a mão de Mateu pousou em seu ombro. Voltam. Mateu não perdeu tempo nem fôlego gritando. Em vez disso, ele canalizou toda a sua força de vontade, força e agilidade em uma única tarefa. Ele empurrou a mão para trás, como se ele estivesse no último golpe antes que um pedaço de papel em sua outra mão cobrisse com um exército de seus supostos descendentes brancos. E de alguma forma, antes que o corpo de Leila fosse cortado em sua cintura fina, Mateu puxou para fora. O quê? A garota não conseguiu pronunciar uma única palavra completa de surpresa quando suas costas bateram nos escombros atrás. O centopeia não esperou. Assim que suas pernas cortaram o ar, ele teve que perceber que a sua presa havia escapado de alguma forma. E como se não fosse apenas privado de sua cabeça, ele cortou suas pernas para Mateu. Vá! Mateu gritou, chutando a longa pilha de carne que formava a centopeia, perdido. Antes que as pernas do monstro pudessem ferir Mateu, a coisa toda voou vários metros para longe. E mesmo que isso por si só não fosse uma façanha, aquele único chute forçou a coisa toda debaixo de várias toneladas de escombros. Que diabos? Mateu pensou, apenas para desviar um passo quando a centopeia se levantou. Agora que estava totalmente erguido, estava a surpreendentes 5 metros de altura. TSK, Mateu estalou a língua, olhando para 5 metros de carne com garras afiadas em ambos os lados. O sangue continuou a brotar de seu pescoço decepado. Não estou. Mateu pensou, engolindo sua saliva. Um pouco forte. Ele pensou, demorando apenas um momento para olhar para suas mãos. Foi então que ele percebeu o fato simples, mas desastroso. Ele não segurava mais a arma nas mãos. Não há tempo para pensar nisso, pensou Mateu, erguendo os olhos desesperadamente. Ele então moveu seus quadris para o lado, evitando uma pedra lançada por um empurrão das pernas do monstro. Espera, eu preciso me acalmar, pensou Mateu, olhando para outra pilha de escombros. Segundos depois, toda a parte superior da centopeia se chocou contra ela, transformando as lajes de cimento em pó fino. É muito mais forte do que um monte de carne como deveria ser, pensou Mateu. Ele então semicerrou os olhos e cerrou os punhos. Mas eu também pareço ser mais forte, pensou,
batendo fortemente os pés no chão. Mateu então se lançou para frente. A força de seu chute anterior provou o quão insano era seu próprio desenvolvimento. Este sistema não ajudou em nada para que eu percebesse isso, Mateu reclamou em seus pensamentos, dando um chute na lateral do monstro. Já que somos fortes demais para nossas limitações físicas, pensou Mateu, então seu poder tem que vir de algum lugar. Esta foi a única crença que Mateu se recusou a desistir. Uma crença de que tudo tinha que obedecer algumas regras fundamentais. Todos os zumbis e monstros tinham um núcleo em algum lugar dentro de seus corpos. Os comerciantes trocavam esses núcleos por vários itens. Gastar núcleos em comerciantes afetaria o progresso do apocalipse. Essas três foram apenas as primeiras coisas que Mateu aprendeu sobre este novo mundo dele. No entanto, assim como o físico que ele conhecia antes do apocalipse chegar, essas pareciam ser regras estritas. E dois sistemas diferentes de regras não poderiam existir lado a lado. Em outras palavras, embora de uma forma que Mateu ainda não pudesse entender, este mundo ainda tinha que seguir as regras físicas que Mateu conhecia. E neste caso, pensou o jovem, chutando o chão para recuar, tem que ter um núcleo em algum lugar dentro. Essa era a única noção, uma ideia que faltava a Mateu. O único elemento que faltava na coreografia da luta que se desenrolava em sua mente. Blurp. Sangue jorrou do corpo decepado do monstro como uma mangueira. Ele tentou rugir? Mateu se perguntou, recuando outro salto apenas para cair de joelhos e estender as mãos em direção ao chão. O centopeia então empurrou seu centro de peso para frente, caindo sobre suas pernas ossudas e correndo para frente. Mateu puxou os dedos para baixo, segurando a mão direita sobre o cabo do machado. Todas as suas retiradas o trouxeram de volta ao lugar de onde ele saltou para salvar Leila. Um evento que ocorreu apenas alguns segundos antes, mas parecia tão distante quanto a luta de ontem. Desta vez, Mateu murmurou sob seu nariz, levantando o joelho direito. O corpo da centopeia era muito grande. E o jovem não tinha ideia de onde poderia estar seu núcleo. Além do mais, os zumbis agora estavam começando a convergir para ele devido a todos os ruídos causados por sua luta. Acho que não tenho outra escolha, pensou Mateu, engolindo a saliva enquanto retesava os músculos para este último esforço. A maneira mais fácil de encontrar o núcleo da centopeia era simplesmente dividir todo o seu corpo ao meio. Uma façanha que Mateu duvidava que fosse capaz. Mas uma ação que ele teve que realizar para cumprir sua única missão. Mateu pulou. Ou não. Sua projeção mental de si mesmo superou seu eu físico. Por apenas uma fração de segundo, esses dois elementos da percepção de Mateu, sua ideia de si mesmo e seus sentidos naturais, falharam em sincronizar. E bem neste momento, algo sangrento passou pelos olhos de Mateu, apenas para perfurar o corpo da centopeia. Toque, toque, toque. O sangue escorria lentamente pela mão de uma garota enquanto uma pedra maciça que ela segurava com os dedos pulsava com uma luz suave. Finalmente te encontrei. Levelingo Weavers em THE Apocalipse capítulo 48. O sangue escorria pelos dedos de Nadia. Tinha uma consistência estranhamente fina, fluindo como se fosse água, em vez de um líquido muito mais denso e viscoso como o sangue. Ela ficou alta, o peito empinado e o queixo erguido. Seus olhos caíram suavemente ao longo da curva de seu nariz minúsculo enquanto ela olhava para o rosto de Mateu. Finalmente te encontrei. Seus lábios pronunciaram, tremendo suavemente como borboletas dançando ao vento. Mateu ficou atordoado. Exceto por todo o sangue e destruição ao redor, esta foi a cena em que se repetiu mais vezes do que o necessário no passado. Mateu lentamente engoliu um bocado de saliva. É difícil ser namorado de uma garota tão legal, pensou. E exatamente os mesmos sentimentos preencheriam Mateu no passado, onde suas maiores preocupações se limitavam a valentões e notas. Seus músculos relaxaram um pouco, a segurança familiar oferecida pela proteção e supervisão de Nadia embotou os sentidos e a vontade de lutar do jovem. Não, isso está errado, pensou ele, incapaz de desviar o olhar dos olhos profundos de Nadia. Ela não é minha namorada, percebeu Mateu,
prestes a se levantar de sua posição abaixada para abraçar a garota. Ela é minha esposa. Ele pensou triunfante, finalmente encontrando algum espaço para se divertir com esse fato. E então, Mateu voltou à realidade. Uma pedra brilhante pulsava ondas de luz na mão ensanguentada de Nadia. Mas a centopeia não parava de se mexer. E estava realmente subindo. Mateu viu todos esses movimentos antes. Claro, eles eram mais pesados e desajeitados agora, mas isso não tornava o monstro evoluído lento. Assistir. Mateu gritou, seu corpo ficando tenso e então saltando em um único instante. Fora. Ele terminou seu aviso enquanto desferia seu machado no meio do monstro. Não morreu depois que Leila cortou sua cabeça. Ainda não morreu depois que Nadia roubou seu núcleo vital. Eu só preciso esquartejá-lo. Mateu decidiu, golpeando a pilha de carne que parecia bosta. Mate isso. Daria finalmente se livrou de seu choque. Pela primeira vez desde que a centopeia os pegou de surpresa por não morrer, ela conseguiu acompanhar os movimentos de todos. O machado de Mateu dividiu uns 5 metros inteiros do tudo carnudo em dois. Ou seria se apenas a lâmina do machado fosse cerca de 10 vezes mais longa. Tudo o que o golpe para baixo de um salto de Mateu conseguiu foi um longo corte na barriga do monstro. Um corte raso demais para danificá-lo seriamente. Mas um corte que revelou exatamente o que Mateu já imaginava. Havia outro núcleo brilhante na parte inferior do corpo da centopeia. Mas desta vez, não foram apenas Mateu e Nadia que correram para combatê-lo. Daria se aproximou do lado direito da fera, cortando o lado cego de suas pernas com seu facão. A lâmina da arma encontrou os ossos do monstro. Apenas para partir. Mateu engasgou em choque quando saltou 2 passos para longe. Ele então trouxe o peso de sua arma para o fundo das costas, pretendendo dar outro salto e um amplo arco de corte. Está lá. Leila acrescentou, aparecendo à esquerda do monstro e seguindo o exemplo de Daria. No entanto, em vez de simplesmente copiar a ideia, Leila mirou seu ataque nas pernas perto do núcleo do monstro. Sua lâmina cortou 3 das pernas da centopeia, abrindo cerca de 1 metro de comprimento em suas defesas. Fique em cima disso. Mateu gritou enquanto corria para frente. Ele usou a distância que ganhou ao recuar para ganhar impulso. Mas ele não pulou. Ele empurrou os 2 pés à frente dos joelhos, caindo de bunda. O impulso que ele acumulou levou seu deslize, levando direto para a abertura que Leila criou. As 2 garotas se afastaram por muito tempo dos lados do monstro, seguindo a ordem de Mateu. Corta de cima. Mateu gritou enquanto segurava o cabo do machado. E então, usando o impulso restante de seu deslize, ele jogou o ombro para fora, girando o machado em um arco perfeito, quase completo. Seu golpe só poderia ganhar impulso no espaço livre que Leila criou. Mas com a carne melhorada de Mateu, era o suficiente. Seu machado cortou todas as pernas ossudas do monstro perto de seu núcleo restante, expondo a parte inferior da centopeia até mesmo a ataques ruins. Ao mesmo tempo, Leila e Nadia pousaram nas costas do monstro, apenas para cortar furiosamente sua carne com suas armas curtas. Ele sempre odiou a ideia de Nadia defendê-lo. Claro, foi ótimo ser salvo dos valentões. Foi ótimo ter alguém sempre pronto para pular no fogo para ajudá-lo. Mas todas essas ideias envolviam a Nadia se colocando em perigo. E esse era o único aspecto da situação contra o qual o ódio de Mateu não conhecia limites. Não há outra escolha, pensou o jovem, cerrando os dentes enquanto se afastava para dar lugar à garota. O tempo do apocalipse não era um momento em que ela poderia permitir que tais preocupações dominassem seu julgamento. Agora, eles precisavam de toda a ajuda que pudessem. E a exibição de Nadia um momento antes era a prova perfeita de suas novas capacidades. Foda-se. Nadia proferiu com uma voz fria, aparecendo na lacuna que Mateu criou do nada. Era como se ela parasse a passagem do tempo, caminhasse calmamente até o local e então ordenasse que o fluxo do tempo recomeçasse. Ou talvez ela fosse muito rápida para os sentidos de Mateu para que o jovem percebesse seu movimento. E então, Nadia deu um tapa no traseiro da centopeia.
Foi um tapa suculento, que enviaria faíscas de rumores e drama por toda a escola naquela época. Mas agora, com a força aumentada de Nadia, desintegrou a carne do monstro que ela esbofeteou, junto com a pedra que se escondia por baixo. A carne da centopeia se transformou em névoa, e a pedra brilhante que impulsionava seus movimentos se quebrou antes de se transformar em uma pilha de poeira. Esses dois elementos criaram uma espécie de névoa pegajosa que demorou muito para cair. E assim que o fez, o corpo maciço da centopeia finalmente caiu no chão antes de se desfazer em uma confusão sangrenta de membros, órgãos e ossos. A força que o mantinha unido não existia mais, transformada em névoa pelo tapa de Nadia. Quem é essa garota? A boca de Daria fez uma pergunta, seus olhos arregalados mostrando quanto ela estava impressionada. A voz da garota pareceu tirar Nadia de seu estado estranhamente atordoado. Ela balançou a cabeça antes de reorientar os olhos dele e olhar ao redor. Nadia murmurou, levando a mão à cabeça como se estivesse com dor. Mas então ela ergueu a cabeça energicamente novamente, virando os olhos para o rosto de Daria. Mateus? Leila perguntou, percebendo o comportamento estranho do recém-chegado. O que? Mateus? Nadia repetiu, erguendo as sobrancelhas quando sua voz se tornou quase hostil. Ela então voltou seus olhos profundos para o jovem. E então, ignorando todo o conflito, todos os zumbis que ainda os ameaçavam com sua presença, todo o sangue ao redor, Nadia deu um passo à frente e cruzou as mãos no peito. Ela então ergueu o queixo e olhou para o rosto de Mateu, como uma mãe que chega em casa depois de longas horas de trabalho apenas para descobrir que seu filho se esqueceu de tirar o frango do freezer. Quem diabos são essas vadias? Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 49 do protetor e salvador de Mateu. Uma namorada furiosa questionando o namorado sobre os acontecimentos da noite anterior. A mudança pela qual Nadia passou em poucos segundos foi imensa. Droga! Mateu engoliu a saliva, sem saber como abordar o assunto. Eu sabia que chegaria a isso, mas como diabos vou contar a ela? Ele pensou. Mateu desviou os olhos para o lado, apontando a mão direita para as meninas um pouco mais distantes. São Daria e Leila, o jovem explicou obedientemente. Ele então abaixou a cabeça diante do olhar tempestuoso de Nadia. Eu os conhecia enquanto tentava chegar ao andar de baixo. Os dois me ajudaram muito enquanto tiravam os zumbis do nosso caminho. Mateu estava apenas um instante de se prostrar no chão, sem se importar com todo o sangue e sujeira que o cobria. É isso? A resposta duvidosa de Nadia se fundiu em uma única palavra. Ela largou a pedra de sua mão no chão e então descansou os punhos nos quadris. Uma das sobrancelhas de Nadia se ergueu quando seu pé esquerdo começou a bater no chão. Espere um segundo, nós mudamos de gênero ou algo assim? Mateu tropeçou em seus pés. Isso não era para ser um apocalipse. Ele pensou, sentindo-se fraco nos joelhos. A exaustão de todas as lutas finalmente alcançou o jovem. E apenas naquela última luta, a tensão que ele colocou em seu corpo. Isso vai ser uma droga pra caralho. Mateu pensou, sentindo como seu corpo pesava para frente, sua cabeça em rota de colisão com uma das pilhas aleatórias de entulho. Esteira. A disposição de Nadia mudou em um mero instante. Ela saltou para frente, agarrando Mateu pelos ombros. Bem a tempo de salvar a cabeça do jovem de atingir um parafuso afiado de um reforço de concreto quebrado. Ah! Mateu engasgou, de alguma forma recuperando as rédeas sobre sua carne. Ele empurrou para cima, na esperança de recuperar sua estabilidade. A sensação da pele de Nadia roçando na dele deixou os sentidos de Mateu em desordem. Como um amigo próximo de longa data, ele considerava os kinship com Nadia algo normal. Não, algo casual, mas essencial. E ao longo dos últimos eventos, Mateu perdeu desesperadamente a mente de que simplesmente abraçar Nadia o colocaria. Sinto muito por ter demorado tanto, murmurou Nadia enquanto esfregava as mãos na nuca de Madi. A cabeça do jovem estava presa na doce abertura do decote de Nadia. No entanto,
por alguma razão, nem mesmo as gotas de sangue que sujaram sua pele impediram Matt de derreter sob o calor da pele da garota. Espere, que diabos? Leila deu um passo à frente. Quem diabos é você? Ela perguntou, mantendo o facão na mão. Calma, Daria levantou a mão para parar a amiga antes de voltar os olhos para o casal. É como ele disse, eu sou Daria, e esta é Leila. Cooperamos com Mateu para sobreviver. Nadia apenas lançou um único olhar para as meninas antes de voltar os olhos para o topo da cabeça de Matt. Ela então abaixou as pálpebras e descansou a cabeça em cima da de Matt. Estou tão fodidamente feliz por você estar bem, Mateu disse, todo o ar escapando de seus pulmões enquanto seu corpo despencava. Cada fibra de seu ser estava em chamas. Cada tensão de seus músculos estava sobrecarregada além de qualquer razão. Até seus ossos estavam prestes a quebrar sob uma única lufada de vento. Foda-se, pensou o jovem, incapaz de mover um músculo. Maldição, Nadia murmurou enquanto reafirmava seu domínio sobre o corpo de Mateu. Ela então levantou bruscamente a cabeça e olhou em volta. Vocês dois, Nadia levantou a voz enquanto lançava um olhar frio para os companheiros de Matt. Vá buscar os dois ratos que estão esperando no beco sul, Nadia ordenou antes de dar um chute e dizimar o zumbi mais próximo. Apesar de quanto tempo os eventos apareceram para eles, todos eles ocorreram em um curto espaço de tempo. E agora, a janela onde eles estavam livres para não se importar com os zumbis estava se fechando. Toda a luta definitivamente atraiu muita atenção dos zumbis. E mesmo com os monstros-chefes desaparecidos, Mateu não estava em condições de participar de tal luta. O que você vai fazer? Daria perguntou enquanto avançava e começava a abrir caminho para o casal. Onde você está levando ele? Leila fez uma pergunta diferente, seus olhos ainda hostis. Para um lugar seguro, ele precisa descansar, Nadia respondeu sem a menor preocupação no mundo enquanto se dirigia para uma das alas da escola. Era uma área quase autônoma projetada para uso de uma empresa patrocinadora da escola. Lá, os alunos excelentes geralmente iniciavam suas carreiras passando pela prática da arte na vida real. Ou era essa a ideia daquele espaço, há muito abandonado e encerrado devido à falência da referida empresa. E agora ficou uma área vazia no canto do térreo da escola, esvaziando de todos os móveis, deixado para apodrecer até que alguém realmente o comprasse. E agora, Nadia chutou as portas bloqueadas antes de puxar o corpo sem vida de Mateu para dentro. Ela não se importava com aquelas duas garotas ou com o casal que ela trouxe consigo. Agora, o mundo inteiro encolheu no corpo frágil do amado de Nadia. Nadia deitou o corpo de Matt no chão, apoiando as costas dele na parede grossa de concreto do compartimento. Ela então se ajoelhou ao lado dele e levou 2 dedos ao lado do pescoço de Mateu, verificando seu pulso. Ugh, Mateu protestou em seus pensamentos, sentindo como se as pontas dos dedos de Nadia se transformassem em brocas em brasa. Você sempre tem que acabar em um monte de problemas, não é? Nadia perguntou com a voz fraca. A preocupação encheu seus olhos enquanto ela movia a mão e acariciava o rosto dolorido de Mateu. Nadia. Mateu conseguiu proferir um pequeno sussurro, seu corpo lenta mas seguramente se regenerando. E agora que Nadia estava lá para cuidar dele, incapaz de se separar de Matt agora que eles haviam se reencontrado, Nadia o abraçou com força. No entanto, com o passar do tempo, ela começou a se enrolar. E logo, ela acabou praticamente se enrolando na carne cansada de Matt. Eu vou ficar bem, Mateu murmurou, desesperado para acalmar as preocupações da garota. Tão bom quanto é ser mimado assim, ele pensou, apenas para balançar a cabeça mentalmente. Mateu então concentrou toda a sua força de vontade, em levantar a mão direita. E com esse esforço heróico, ele gentilmente deu um tapinha nas costas de Nadia. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou. Esse era o limite máximo da energia que Mateu ainda tinha. Mas foi mais do que suficiente para fazer Nadia congelar. Mati, ela murmurou, erguendo o rosto cheio de lágrimas acima dos olhos de Mateu.
Ela então levantou a mão e acariciou sua bochecha enquanto olhava profundamente nos olhos. Droga, pensou Mateu, atordoado com a forma como as luzes dos olhos de Nadia brilhavam através das lágrimas penduradas logo abaixo. Havia pouco ou nenhuma luz no lugar, mas os lábios de Nadia de alguma forma brilharam com sua própria luz encantadora. Isso mesmo, Mateu pensou de repente, um despertar momentâneo sacudindo-o. No final, nós nunca fizemos isso, ele pensou, tornando-se repentinamente fortemente autoconsciente. Mas havia pouco que Mateu pudesse fazer. Com o corpo ainda à beira de um colapso total, ele se tornou um sujeito, não a força. Os lábios de Nadia se aproximaram. A respiração dela aqueceu o rosto de Mateu com um aroma delicado e encheu seu nariz com o gosto do ar da garota. E então, os lábios de Nadia caíram suavemente sobre os de Mateu. Levelinguives em THE Apocalipse capítulo 50 MHMM. Um pequeno gemido escapou da boca de Mateu quando Nadia afastou a cabeça. Suas bochechas estavam coradas, seus olhos cheios de paixão. E suas mãos continuaram acariciando as bochechas de Mateu. Não me senti nada mal, Nadia comentou em voz baixa, apenas para se inclinar para a frente novamente. A boca dela pressionada contra a de Mateu, enchendo sua cabeça com apenas uma sensação em que ele conseguia pensar. Eles são quentinhos, pensou Mateu, derretendo-se sob o abraço gentil dos lábios da garota. Com apenas as paredes frias e o chão nas costas e no traseiro e o calor do corpo de Nadia acima, o corpo de Mateu não conseguia decidir se ficava muito quente ou muito frio. Tudo vai ficar bem, Nadia murmurou silenciosamente, seu rosto perto o suficiente para que seus lábios roçassem os de Mateu enquanto ela os movia. Eu prometo, Nadia se inclinou, desta vez plantando seus beijos na bochecha de Madi. Mkai? Nadia. Mateu falou, apenas para minar todas as suas forças com esta única palavra. Não foi apenas o resultado de Mateu se esforçar demais no final. Na realidade, ele continuou a agir muito além de seus limites desde que brandiu seu fiel machado pela primeira vez. No entanto, cheio de determinação e sem outra escolha, Mateu simplesmente ignorou todos os avisos anteriores. Sua impotência agora era apenas o resultado final de tal tensão. Você pode apenas relaxar, Nadia continuou a sussurrar, seus lábios movendo-se para cima e para o lado do rosto de Mateu. E então, como se o lóbulo de sua orelha de repente se transformasse em um tipo de lanche de primeira, Nadia o pegou com a boca apenas para mastigá-lo com paixão. Nadia. Mateu se esforçou mais uma vez. Desta vez a única palavra que ele pronunciou assumiu um tom duvidoso. O que ela está fazendo? Mateu se perguntou enquanto a garota continuava a mordiscar sua orelha. É a raça dela falando através dela. Desta vez, Mateu não tinha o sistema milagroso para transformar Nadia de volta em um humano de pleno direito. Ele só conseguiu impedir o avanço do vírus que estava prestes a transformá-la em zumbi. Se bem me lembro, ela é meio zumbi, não é? Mateu continuou a se concentrar em seus pensamentos, recusando-se a reconhecer os estranhos arrepios de prazer que continuaram a se espalhar de sua orelha enquanto Nadia comia. Tudo, o sussurro de Nadia soprou diretamente no buraco das orelhas de Mateu, causando um arrepio em sua espinha. Foi então rapidamente seguido pelos sons desleixados quando os lábios e a língua de Nadia mais uma vez enlouqueceram ao redor de sua orelha. Will, a garota continuou a animar Mateu enquanto cobria sua orelha com sua saliva. Seja, Nadia moveu suas mãos para cima e as prendeu atrás das costas de Mateu, apenas para então usá-las como apoio e subir em seu colo. Ok, Nadia terminou seu esforço, deixando a orelha de Mateu com um beijo rápido. Ela então ergueu o rosto, apenas para olhar para o rosto de Mateu com um sorriso satisfeito. Eu sei que você está acordado, Nadia falou suavemente. Ela então mexeu um pouco os quadris, ansiosa para encontrar uma posição mais confortável no colo de Mateu. Acho que você não faz nem diz nada porque está cansado demais para fazer isso, não é verdade? Nadia então sugeriu, apenas para seu sorriso aumentar quando ela levantou as mãos e as descansou diretamente no peito de Madi. Droga, pensou Mateu, engolindo sua saliva.
Seus olhos entreabertos permitiam que ele estivesse ciente do que estava acontecendo. No entanto, o sorriso malicioso que surgiu nos lábios de Nadia. Por quão bem Mateu conhecia a garota, esta era a única expressão que realmente poderia causar medo em sua alma. E já que você não pode se mover. As mãos de Nadia começaram a se mover para cima e para baixo no peito de Mate. Então você também não será capaz de se defender, não é? O sorriso nos lábios da garota atingiu o limite de quão largo poderia ser. E então, sem nenhum segundo de hesitação, Nadia moveu as mãos para baixo e agarrou a barra da camisa antes de puxá-la pela cabeça. Uau! O seio que sempre estaria escondido atrás da barreira das roupas e roupas íntimas de Nadia agora era deixado para trás apenas a segunda camada acanhada. E vendo como Nadia colocou as mãos atrás das costas. Pare! Mateu murmurou, ainda incapaz de pronunciar mais do que uma única palavra. As mãos de Nadia congelaram por um momento enquanto ela olhava para o rosto de Mateu. E então, como se não tivesse ouvido seus protestos, ela abriu o sutiã, permitindo que a última camada de tecido que escondia seu peito caísse. Uau! Os pensamentos de Mateu congelaram quando a imagem simples, mas perfeita, alcançou seus olhos. A visão dos seios de tamanho e formato perfeitos de Nadia fritou em seu cérebro, apenas para os sentidos de Mateu soarem um alarme quando Naida se inclinou para a frente. E então, ela trouxe a cabeça impotente de Mateu e empurrou-a para seus seios, envolvendo-o em um abraço caloroso. Sinto muito, Nadia murmurou, seus dedos correndo pela parte de trás da cabeça de Mateu enquanto o rosto dele se enterrava na carne de seus seios. Eu não quero morrer sem fazer isso com você, pelo menos uma vez, ela sussurrou, suas mãos envolvendo a cabeça de Mateu ainda mais forte do que antes. Espera, ela é tímida. O cérebro de Mateu foi o único órgão que continuou a funcionar adequadamente, apesar de sua exaustão. O cérebro de Mateu é. Então agora estou me transformando de protagonista de Apocalipse em protagonista de romance pornô, hein? Mateu pensou quando percebeu mais um efeito que a intimidade de Nadia trouxe sobre ele. E posso dizer que você mal pode esperar para fazer isso também. O sussurro de Nadia penetrou nos ouvidos de Mate, perfurando profundamente o tecido de seu cérebro. E então, como se fosse a coisa mais natural a se fazer, Nadia estendeu a mão e enfiou a mão por baixo da calça de Mateu. Porra! Até este ponto, Mateu odiava a exaustão que o impedia de se mover. No entanto, quando os dedos delicados de Nadia tocaram sua glande pela primeira vez, apenas o respeito foi deixado no jovem em relação ao seu estado atual. Porque sua exaustão era atualmente o último bastião que permitia a Mateu conter sua luxúria. Ou melhor, impedi-la de se espalhar imediatamente. Ver. Nadia sussurrou enquanto sua mão mergulhava mais fundo nas calças de Mateu. Você já está duro. A garota continuou seu comentário enquanto seus dedos envolviam o eixo de Mateu e começavam a se mover lentamente para cima e para baixo. Nós. Mateu espremeu uma única palavra de sua boca. No entanto, em vez de desistir antes de sua exaustão, ele se esforçou até o limite. E então, ele fez isso. Não pode. Uma segunda palavra saiu da boca de Mateu, apenas para colocar um olhar insatisfeito nos olhos de Nadia. Eu sou sua esposa, não sou? Nadia perguntou enquanto tirava a mão da calça de Mateu apenas para colocar as duas mãos em seus ombros e olhar o jovem profundamente em seus olhos. Está. Mateu espremeu mais uma palavra para fora de sua boca, desta vez impulsionado pelo medo de deixar a garota com raiva. Nunca soube por que ela optou por ficar comigo, o que a fez gostar tanto de mim, pensou Mateu. É por isso que usar a situação para fazê-la minha assim. Como não poderia estar errado? A posição social dos dois não poderia estar mais distante. Nadia era mestre de artes marciais de uma escola, uma figura popular e idolatrada da escola. Por outro lado, havia Mateu. Alguém que até os nerds da turma poderiam facilmente intimidar. Mesmo que isso fosse no passado. Mateu cerrou os dentes. Por mais feliz que estivesse com a ideia de transar com Nadia, ele estava tão focado em fazer tudo o que podia para protegê-la que quando chegou a hora de fazer ação.
A mente de Mateu estava paralisada. No entanto, isso não importava. Afinal, ele ainda estava paralisado pela exaustão. E pela aparência das coisas, Nadia não levaria em consideração sua besteira de hesitação. E assim como Mateu esperava, Nadia levantou os quadris e baixou a mão, agarrando as calças de Mate. Os dedos dela abriram rapidamente o botão no topo da calça dele, apenas para então abaixar o zíper e finalmente puxar a calça para baixo. Nesse ponto, apenas de cueca, Mateu não conseguia mais fingir que não estava duro. Uá! Nadia gemeu, apenas para seus movimentos cessarem. Parecia que ver a tenda de Mateu realmente conseguiu abalar sua determinação. Então, o olhar em seus olhos endureceu, apenas para que suas mãos se movessem para baixo novamente, desta vez enganchando contra a borda da calça de Mateu. E com um único movimento, Nadia forçou-os para baixo, fazendo o pau de Mate saltar para fora de suas calças bagunçadas. Agora que vejo. Nadia engoliu a saliva enquanto ela hesitantemente estendeu a mão para os dedos para abraçar o Júnior de Marte. É realmente grande. Mais uma vez, os dedos de Nadia se moveram para cima e para baixo enquanto seus olhos se fixavam na visão dos órgãos genitais de Mateu em sua mão. O brilho atrás de seus olhos fez a garota parecer estranhamente fascinada pela visão. Você está cansado, não está? Nadia perguntou de repente, seu tom e disposição ficando nervosos. E assim como se poderia imaginar, Mateu não tinha mais forças para responder. Então, Nadia hesitou pela última vez antes de desviar os olhos e deslizar para o colo de Mate. Seu peito caiu entre os joelhos de Mate, e sua cabeça acabou a apenas 1 centímetro de distância da ponta de sua masculinidade. Deixe-me ajudá-la a relaxar um pouco. Nadia apertou sua mão apenas mais uma vez antes de abrir os lábios e baixá-los na glande molhada de Mateu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.